Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Estamos aqui para mais um culto de adoração da família, um culto da família para a gente estar aqui louvando a esse Deus Todo-Poderoso que está aí juntinho de cada um de nós e não falha, né? Esse Deus não E falha. hoje é um culto especial, né? Hoje é especial, um culto de Santa Ceia, lembrando o que Jesus fez por cada um de nós. Seja Amém. muito bem-vindo. Amém. E também lembramos para você dar uma passeadinha lá no site do Ministério Água Viva, www.ministerioaguaviva.net. Entra lá, aí você vai ver algumas novidades. Tem lá em português, espanhol e em português, principalmente, para a gente ressaltar que nós temos lá a partezinha, né? Tem a rádio, as redes sociais, os estudos, você pode ter acesso a todos os vídeos e também filmes para você poder assistir aí com a família, para poder discutir, conhecer um pouquinho mais da palavra, e também filmes que não são considerados filmes cristãos, mas que têm uma mensagem, né? E essa mensagem Deus usa para edificar a vida de cada um de nós. Então, seja muito bem-vindo e participe e dê a sua opinião também, para que a gente possa saber. Em nome de Jesus, né? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Toda quinta-feira nós temos estudo bíblico e no estudo bíblico que estamos fazendo agora, nas nossas classes, nós estamos estudando sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Pastor, mas já não está falando na quinta-feira da graça de Deus? Eu estou falando na quinta-feira da graça de Deus, mas hoje é um culto de Santa Ceia. E no culto de Santa Ceia, nós vemos a graça de Deus sendo manifestada em nossa vida através da comunhão, que nós vamos fazer daqui a pouco, através do perdão e através da recordação do sacrifício de Jesus. E também da nossa reconciliação com Deus, né? É uma alegria muito grande nos reunirmos hoje para a celebração da Santa Ceia. Para a celebração da Santa Ceia. Amém? Aleluia. Amém. Gostaria de que estivesse cortando os microfones aí, para que a gente pudesse fazer a gravação e depois a gente volta conversando em nome de Jesus. Ok? Essa é uma ocasião especial em que recordamos o sacrifício feito por Jesus Cristo, um sacrifício de amor por você e por mim, né? Aquele sacrifício que Jesus fez lá na cruz para pagar os nossos pecados. E o Senhor nos traz hoje uma palavra para que a gente possa refletir sobre a importância da Santa Ceia. A importância da Santa Ceia como um memorial de amor de Deus para com você e comigo. E como uma comunhão, e como uma comunhão entre os irmãos. A Santa Ceia não é só uma recordação daquilo que Jesus fez para nós. Não é somente uma reconciliação nossa com Deus, mas também é uma comunhão entre os irmãos. Então, você que vai participar da Santa Ceia, prepare aí os seus elementos, aquele que vai representar o corpo de Cristo e aquele que vai representar o sangue de Jesus. E nós vamos juntos em comunhão. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância da Santa Ceia. Qual é a importância da Santa Ceia? A Santa Ceia vai muito mais além de um ritual feito nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas, onde se comemora algo que represente o corpo de Cristo, algo que você come representando o corpo de Cristo e algo que você bebe representando o sangue de Cristo. É algo muito mais importante que isso. É muito mais importante que isso. E vamos ver alguns pontos que são importantes na Santa Ceia.
né? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial de amor. Um memorial de amor, do amor que Deus tem com você e comigo, e de Jesus que se entregou. Aqui Jesus faz a instituição da ceia. Tem aí alguns que se dizem estudiosos, né, que estão dizendo que a Santa Ceia ela não pode existir, e a Santa Ceia é alguma coisa que é mentira. Não, está na Bíblia. E a gente está vendo aí, né? Jesus instituiu a Santa Ceia no momento em que celebrou a última ceia com seus discípulos. Ele instituiu este ato como um memorial, um recordatório do seu sacrifício. Algumas igrejas fazem isso uma vez por mês, outras igrejas uma vez a cada 6 meses, enfim. Cabe a cada um. Nós fazemos todo o primeiro domingo de cada mês. O amor de Jesus foi revelado na cruz, e quando nós participamos da Santa Ceia, somos convidados a contemplar esse amor. O amor de Jesus, né? O amor que Jesus demonstrou por você e por mim na sua morte. O amor que ele teve por nós. A cruz é um símbolo máximo desse amor sacrificial. É o símbolo maior. E nós começamos a ter a salvação através da ressurreição desse Cristo. Jesus deu a sua vida por você e por mim, para que nós pudéssemos ter a salvação e a reconciliação com Deus. A salvação não neste mundo, mas a salvação na eternidade. Porque na eternidade, querido, eu quero dizer para você, ainda que você não acredite, eu quero dizer para você, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem meio termo. A Santa Ceia nos leva a meditar sobre a profundidade desse amor. Um outro ponto que a Santa Ceia representa também, abra sua Bíblia, em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examinai a Escritura. A ceia é a preparação para a comunhão entre homens e para a comunhão nossa com Deus. Essa preparação ela passa por 4 pontos. O primeiro ponto é examine o seu coração. Ou seja, antes de você participar da Santa Ceia, é importante você examinar o teu coração e buscar a purificação espiritual. Purificação através do quê? Através do perdão. Ou seja, é a limpeza que você deve fazer em seu coração antes de participar da ceia. O segundo é a santificação, ou seja, faça uma reflexão sincera da sua vida. A Santa Ceia é um convite para nós, para que você e eu nos aproximemos de Deus em santidade. Lembrando que Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele não caminha com as coisas erradas. Ainda que você possa dizer assim, Deus está comigo, mas se você está andando fora dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que Deus não está com você, porque Deus não se mistura. Nesse processo de santificação, procure viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus, evitando práticas pecaminosas e buscando agradar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Ore, pedindo a Deus que lhe capacite a viver uma vida santa e separe um tempo para meditar na palavra de Deus.
Essa meditação vai fazer com que você e eu tenhamos uma relação maior com Deus. O terceiro ponto é a gratidão. A Santa Ceia é um momento para expressar a nossa gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus em meu favor e em teu favor. Tenha um coração agradecido. Nós somos muito rápidos para reclamar, né? Somos muito rápidos para pedir, mas nós somos muito lentos para agradecer. Tenha um coração agradecido, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Essa misericórdia que é o quê? É a graça de Deus, a graça que Deus está colocando sobre a minha vida e sobre a tua vida. E espiritualmente falando, a Santa Ceia, você deve, antes de participar da Santa Ceia, reservar um tempo para se preparar espiritualmente. Dedique um momento para orar. Dedique um momento para que você possa orar ao Senhor, né? Que você possa buscar e se consagrar ao Senhor. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida, renovando a sua fé nesse Deus poderoso, renovando a sua fé nesse sacrifício que Jesus fez por você e por mim. E te fortalecendo numa comunhão mais perfeita com Deus. Quando você ora, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, você começa a caminhar mais próximo de Deus. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela falava justamente isso. Pastor, mas eu não sei quando o Espírito Santo fala. Pois é, sabe quando você não sabe quando o Espírito Santo fala? Quando você está longe de Deus. Quando você está fazendo as coisas fora da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele fala com você todo o tempo. Ele fala com a gente todo o tempo. Só que quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender esse Espírito falando conosco. Mas ele fala. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, a Santa Ceia também é perseverar em Jesus. Nós temos que permanecer nesse Jesus. Muitas vezes você e eu damos umas escorregadas, né? Quando a gente toma atitude sem esperar que Deus nos fale. A Santa Ceia também nos mostra isso. A Santa Ceia é nós estarmos caminhando junto com Jesus. A perseverança na Santa Ceia é um aspecto muito importante que você e eu temos que considerar. É a participação regular e contínua da Santa Ceia que pode fortalecer a nossa fé e nos encorajar a perseverar em nosso relacionamento com Deus. A gente está participando da Santa Ceia. Ao comer o pão e beber o cálice, afirmamos, você e eu, nós afirmamos que desejamos continuar servindo a Jesus. Ou seja, você e eu, quando participamos da ceia, a gente está dizendo isso. Olha, eu quero continuar servindo a Jesus. Pastor, mas sabe, nem sempre eu sirvo a Jesus. Pois é, então você está com um problema aí. E o problema teu não é comigo, não. O teu problema é com Deus. Por quê? Porque ele te dá a liberdade de você escolher. Ele te dá o raciocínio para que você pense e analise e veja se você pode ou se você deve ou não participar da Santa Ceia. Se Deus está com você ou não. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24,
versículo 13. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar. Aquele que perseverar até o fim. Aqui Jesus está falando, se você lembra, Mateus 24 é um capítulo profético, onde Jesus está falando do final dos tempos, quando ele vai voltar. E ele fala aqui, olha, aquele, porém, que perseverar, aquele que for firme. A perseverança também nos traz a recompensa. E essa recompensa é a salvação. É uma salvação nesse mundo, mas a salvação na eternidade, a eternidade com Deus. Nós vamos estar salvos. Então, lembrando, só tem dois caminhos. Um da salvação e outro de morte. Pastor, mas como é que o senhor acha que vai ser? Olha, eu não preciso achar nada, está na Bíblia. Jesus, o Deus, ele vai julgar cada um. Você, a Nilza, eu, cada um de nós, separadamente. E não adianta eu dar desculpa. Ah, não, sabe o que é, Deus? Eu não pude fazer porque a Nilza não... Né? Quando a Nilza chegar aqui, eu converso com ela. Vai ser um problema pessoal, um tratamento pessoal. Então, quando nós perseveramos em Jesus, nós temos a eternidade com Deus. Ou seja, isso aí é uma característica da ceia. Quando nós participamos da ceia, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós participamos da ceia, ou a ceia faz com que nós perseveremos com Jesus. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram, eles perseveraram, mas a ceia também é comunhão. A ceia também é comunhão. Primeiro, a ceia é um momento de comunhão com Deus, através da renovação espiritual. A renovação espiritual é a restauração da nossa comunhão com Deus, através da comunhão com o Espírito Santo. A Santa Ceia é um momento propício para buscarmos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas e permitir que o Espírito Santo opere em nós de maneira poderosa. Em segundo, é um momento de comunhão entre os irmãos. Você que vai participar com a gente aí, nós vamos ter um momento de comunhão. É a unidade do amor fraternal. Ao participarmos da Santa Ceia, juntos, você e eu, fortalecemos os laços de amor e comunhão entre os irmãos. Somos lembrados de que somos parte do corpo de Cristo. Eu não sou dessa igreja, daquela denominação, eu faço parte do corpo de Cristo. Unidos por um propósito comum. A Santa Ceia é uma oportunidade de perdoar, uma oportunidade de reconciliar, é uma oportunidade de expressar o amor uns pelos outros, seguindo os exemplos de Jesus. A Santa Ceia também, ela nos traz nessa comunhão, ela nos traz a comunhão do serviço, do trabalho, da ajuda mútua. Essa comunhão é a celebração da Santa Ceia, que nos leva também ao chamado serviço, à chamada ajuda, a chamada contribuição mútua.
Se você vê um irmão que está passando por uma necessidade, você pode ajudar, você vai e ajuda. Se você vê um irmão que está passando necessidade e você vira as costas, eu acho que você não é irmão, é primo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A Santa Ceia nos permite isso, nessa comunhão como o corpo de Cristo. Assim como Jesus se humilhou e serviu aos seus discípulos, quando ele lavou os pés dos discípulos, você e eu, nós somos desafiados a servir uns aos outros com humildade, com amor, sem interesse. Quando nós servimos, temos que servir sem interesse. Eu costumo fazer um trocadilho assim, olha, quem não serve, não serve. Se você não está disposto a servir, sinto muito, você não serve. Porque a base do cristianismo é amor ao próximo. Amor ao próximo significa o quê? Servir ao próximo. Ainda que você não goste muito dele, mas se Deus coloca no teu coração, vai lá e serve. A ceia nos encoraja a buscar oportunidades para demonstrar generosidade, demonstrar compaixão e demonstrar cuidado. Cuidado que muitas vezes você e eu não temos. Não temos com nossos irmãos, nós não queremos saber o que está passando. Nós não queremos saber o que a gente pode ajudar. Nós não queremos saber. Nós queremos cuidar do nosso umbigo, né? Cuidar da nossa vida. E muitas vezes falamos cada um por si, Deus por todos. E não é assim, a Bíblia não fala isso. Eu já ouvi alguns pregadores falar assim, como diz a palavra do Senhor, cada um por si, Deus por todos. Não, peraí. Você está na Bíblia errada. Você está na Bíblia segundo São Joaquim, São Benedito, São qualquer coisa aí, mas não está na Bíblia Sagrada. Se Jesus diz que nós, para caminharmos como cristãos, lembra que nós falamos de 2 mandamentos que Jesus havia deixado? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que você não quer para você, você não faz para o outro. Aquilo que você deseja para você, você faz para o outro. Essa compaixão, essa generosidade, esse cuidado mútuo, ele deve ser startado através da Santa Ceia. A Santa Ceia faz isso. Pastor, mas não faz isso comigo. Pois é, se não faz isso com você, você tem que começar a rever os seus valores cristãos. Você tem que começar a rever se você segue a Jesus ou se você segue o Genésio. Você tem que começar a rever isso aí. Pastor, mas há tanto tempo eu estou na igreja. Não importa o tempo de igreja. Quando você chegar no juízo final com Deus, Deus não vai pedir a carteirinha da tua igreja. Ele vai perguntar isso. Você trouxe a tua membresia, você está aí com a tua carteirinha? Não, ele não vai perguntar isso. Ele não vai querer isso. Então, é muito importante que você e eu estejamos a cada dia reavaliando o nosso cristianismo. Nós só podemos ser cristãos se nós seguimos a Jesus, seguimos o Cristo. Se nós não seguimos, desculpa, isso pode ser qualquer outra coisa, mas você não é cristão. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Este é o cálice da nova aliança. A ceia também é aliança. Aliança que Deus faz com a humanidade. O plano redentor de Deus desde a queda do homem. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, quando ele caiu, Deus já traçou um plano para redenção do homem.
Deus tinha um plano para restaurar a comunhão perdida entre o homem e ele, entre o homem e Deus. Por quê? Porque Deus, olha, se você vai lá no livro de Gênesis e começa a ver depois da criação do homem, você vai ver que Deus passava todo final da tarde para conversar com o homem. Ele queria uma relação. E o homem queria uma relação com Deus também. Então, eles tinham aquele momento. Deus prometeu, depois da queda do homem, Deus prometeu enviar o Salvador. Um Salvador que viria para redimir, para limpar, para reconciliar os pecadores com Deus. Deus tinha que montar um plano, porque você e eu somos tão falhos, você e eu somos tão mequetrefe, que Deus precisava fazer um plano, e ele fez o plano através de Jesus Cristo. Foi essa promessa que culminou a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que se tornou mediador da nova e eterna aliança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, não tem outro. Ele é o que é quem permite que nós tenhamos uma aliança. A nova aliança em Jesus Cristo é o cumprimento da promessa divina de uma aliança eterna. Aleluia! Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, oferecendo-se como o quê? Sacrifício. Sacrifício vivo, perfeito, pelo teu pecado e pelo meu pecado. A morte de Jesus na cruz foi o preço pago para selar a nova aliança, trazendo o quê? O perdão. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Jesus, ou Deus, queria ter uma relação mais íntima. Deus queria que você e eu tivéssemos uma aliança com Ele. E essa nova aliança trazia o quê? O perdão. Traz o quê? A salvação. E traz a vida eterna para todos aqueles que seguem a Jesus. O compromisso e a nossa aliança com Deus são renovadas através da Santa Ceia, através desse tempo que a gente tem aqui. Ou seja, a gente tem visto alguns pontos que a Santa Ceia é. Que tenhamos tenhamos em conta a importância da Santa Ceia para a tua vida e para a minha vida. O significado da Santa Ceia, que é o memorial da morte de Jesus, da preparação para a sua volta, da perseverança da nossa fé, na comunhão com os irmãos, na comunhão com Deus e de nossa renovação. Renovação de aliança com Deus. Ou seja, a Santa Ceia é um momento muito especial em que nos lembramos do amor de Jesus. Um momento especial onde nós renovamos nossa comunhão com Deus e fortalecemos os nossos laços fraternos entre os irmãos. Que esse ato seja para nós um momento de reflexão, um momento de gratidão, um momento de compromisso com esse Deus, para seguirmos o exemplo de Cristo em amor e em dedicação ao próximo. Ao participarmos da Santa Ceia, somos chamados a viver de forma digna do sacrifício que Jesus fez por nós, compartilhando o seu amor com o mundo ao nosso redor. Ou seja, nós temos que refletir a Jesus. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que participar da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo nos dá aqui uma indicação, nós já lemos, mas vamos ler de novo.
de como a gente se prepara para a Santa Ceia. Abra sua Bíblia lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós já vimos a importância... Desculpa. Nós já vimos a importância da Santa Ceia. Já vimos o que ela significa na nossa vida. Então, separe aí aquilo que vai representar o corpo de Jesus e separe aí aquilo que vai representar o sangue de Jesus. E nós vamos consagrar o pão. E a consagração está lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o que ele fez? Vamos dar graças. Feche os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus Pai, Senhor, podemos somente agradecer a Ti, porque pelo Teu plano, um plano perfeito, um plano de salvação, um plano da nossa redenção, para restituir o nosso relacionamento contigo, Senhor. Fazemos agora, Senhor, desse pão, representando o corpo de Cristo, foi o corpo imolado na cruz, um corpo que foi dado em sacrifício por cada um de nós, Senhor. Um corpo que passou por tanta dor, né? Um corpo de uma pessoa perfeita, sem pecado algum, mas por amor se entregou para pagar o preço de nosso pecado, Senhor. Só podemos te agradecer. Consagramos este pão, Senhor, lembrando do corpo consagrado de Cristo aos nossos pecados para nossa redenção. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ele deu graças e partiu o pão. Então ele partiu o pão e distribuiu o pão. Distribuiu aquele que representa o corpo de Cristo. Vamos comer em nome de Jesus. Da mesma forma, Jesus consagrou aquilo, nós chamamos de vinho aqui, mas aquilo que está representando o sangue de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Para remissão de pecados. O que ele fez? Tomou o cálice e deu graças. Vamos orar. Graças, Senhor, por este sangue aqui representado neste líquido, né, nesse suco, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que esse sangue foi precioso, um preço muito caro, que somente Jesus, um homem sem pecado, poderia pagar esse preço, Senhor. E graças a isso, Senhor, hoje nós podemos voltar a ter a perseverança, a esperança de estar contigo, Senhor. Te dou glória, Senhor, por tudo que tem feito por nós e também por muitas pessoas ainda que estão por conhecer. Então, usa-nos, Senhor, para celebrar essa Santa Ceia e lembrar que nós somos instrumentos das Tuas mãos para que mais e mais pessoas possam também ter esse sangue derramado sobre a vida de cada um para limpar os pecados, Senhor. Te damos graças pelo perdão, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos dá por Tua graça e por Sua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele deu graças e tomou o cálice. Tomamos o cálice em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por mais uma Santa Ceia que o Senhor permitiu que você e eu estivéssemos participando. E nós estamos aqui no mês de julho.
Julho está começando só, hoje é dia 2, não é? Então, que você e eu possamos entregar esse mês nas mãos de Deus, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele nos dê força, nos dê coragem, nos dê direção, para que você e eu continuemos nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Lembrando que na próxima quarta-feira nós temos a nossa reunião mensal de oração. E você é o nosso convidado. Toda primeira quarta-feira de cada mês nós estamos aqui orando. E sempre temos um pedido novo. A cada dia nós temos pelo menos um pedido. Tem dia que nós temos 5 ou 6 pedidos, e nós temos lá o nosso quarto de guerra, que a gente deixa lá cada pedido, porque nós oramos todos os dias pelos pedidos. Então, em nome de Jesus, vem com a gente, para que a gente possa junto estarmos orando na próxima quarta-feira. E lembrando que quinta-feira a gente, em nome de Jesus, termina o estudo, a graça de Deus. Se você perdeu a parte 1 e a parte 2, está aqui no YouTube, você pode estar vendo. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre as duas aulas, você pode escrever aqui ou nos contactar pelas redes sociais, e nós vamos estar te respondendo, ou na próxima aula, ou através da rede social, para que você esteja completamente ciente do que é a graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, um mês cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.